Convido a todos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, essa passagem bíblica nos ensina que muitas vezes o poder de Deus se manifesta na vida do homem por causa da sua gratidão. Jesus então estava passando, indo para Jerusalém, e ele passa por uma região pobre, a região que ficava entre a Galileia e Samaria. E ali estavam 10 pessoas enfermas, 10 leprosos. A lepra naquele tempo não tinha cura, e os sacerdotes eram os únicos que tinham poder para declarar alguém curado, e isso era um fato muito raro, e eles eram as pessoas que tinham poder também para colocar para fora da cidade estas pessoas a quem eles diagnosticavam como sendo portadores daquela enfermidade que era contagiosa. Então, qualquer pessoa que fosse descoberta leprosa, ela começava a passar por um processo de discriminação, de abandono, um processo no qual os próprios religiosos daquela época, os sacerdotes, declaravam-no como amaldiçoado, como alguém que Deus estava castigando. E no caminho em que Jesus estava fazendo para Jerusalém, 10 pessoas com essa mesma característica estavam ali reunidos, sendo que dos 10, um era samaritano, os outros 9 eram judeus. E ambos chegaram diante de Jesus, não puderam se aproximar porque era proibido. Diga-se de passagem, havia uma lei que determinava que se alguém estivesse passando num caminho onde estivesse ali um leproso, aquele leproso era obrigado a gritar uma palavra dizendo imundo, como sendo um sinal para o outro que estivesse passando, de que em seu caminho havia alguém com lepra, alguém considerado imundo pelas autoridades. E Jesus, então, de longe, ouviu aqueles homens clamando, gritando, pedindo ao Senhor, considerando o mestre, que pudesse ter misericórdia, ter compaixão deles. E o Senhor Jesus, então, se compadeceu e deu-lhes uma palavra de ordem, para que eles pudessem ir já se apresentar ao sacerdote, ou aos sacerdotes, porque só os sacerdotes poderiam declará-los limpos, curados. E quando eles estavam indo em direção ao sacerdote, eles foram curados e apenas um, percebendo o milagre que acontecera, voltou com o coração agradecido, glorificando a Deus, procurou Jesus. Isso não foi algo tão imediato assim, o texto nos dá a entender que algum tempo se passou ao ponto de que os 10 saíssem da visão de Jesus, e de repente somente um voltou para perto dele, e já curado, pôde se aproximar. Ele já não estava mais distante de Jesus, mas ele pôde se aproximar de Jesus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus, prostrado, lhe adorou, lhe agradeceu, e então Jesus naquele momento fez algo especial na sua vida. Ele perguntou pelos outros, mas Jesus já sabia qual era a resposta. Mas ele declarou aquele homem como sendo alguém que recebeu a salvação pela sua fé e pela gratidão que estava no seu coração. Nós aprendemos, irmãos, que a gratidão é algo muito importante e que Deus espera receber de nós atitudes de ação de graças. A gratidão na prática
ela é o contrário da murmuração. Eu creio que talvez alguns de nós aqui já tenham tido o dissabor de conviver com alguma pessoa que em algum momento da sua vida demonstrou ingratidão para conosco. Todos nós já fizemos bem para alguém, todos nós já tivemos uma oportunidade de abençoar alguma pessoa, e às vezes essa pessoa a quem nós podemos abençoar, a quem nós podemos ajudar, demonstrou uma certa ingratidão. Isso normalmente causa um desgosto no coração de quem abençoa. Isso causa um desgosto no coração de quem se oferece, de quem se esforça, de quem muitas vezes investe num relacionamento e de repente vê que todo aquele tempo investido, toda a força, todo o gosto, todo o amor, todo o prazer investido foi lançado por terra. Talvez isso tenha uma aplicação muito prática nos relacionamentos conjugais. Quem é casado sabe que a vida a dois é uma vida composta por um investimento de tempo, um investimento de gestos, de atitude, de amor, de sentimentos. E muitas vezes ao longo do relacionamento, um dos cônjuges começa a desenvolver no seu coração um espírito de ingratidão. E a ingratidão, ela se manifesta através da murmuração, é a maneira prática com que a ingratidão se apresenta. E às vezes nós estamos desenvolvendo no nosso coração um sentimento de ingratidão para com Deus, muitas vezes quando murmuramos. Isso para Deus tem um efeito muito negativo. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos da situação em que estamos passando ou vivemos, na prática nós estamos esquecendo de olhar para as bênçãos que Deus já nos deu. Há muito mais bênçãos dadas por Deus na nossa vida do que os problemas que nós estamos vivendo. E às vezes, irmãos, nós deixamos de receber muitas bênçãos, justamente porque ficamos murmurando e reclamando das situações, dos pequenos problemas, e aí deixamos de agradecer a Deus as grandes bênçãos já recebidas. A Bíblia nos ensina que a gratidão, ela é um caminho para o contentamento, e contentamento é viver contente, é você se alegrar com aquilo que você tem. É possível se viver contente com aquilo que de Deus já recebemos. Agora, isso só será possível se houver no nosso coração um sentimento de gratidão. Por isso que, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus nos diz: seja a vossa vida sem avareza. E aí a Bíblia diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, falando de Deus, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te desampararei. Preste atenção nesse texto, que contém uma promessa de Deus, ao mesmo tempo que traz uma palavra de orientação, que diz: contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo, nosso Senhor, prometeu, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse: de maneira alguma nos deixará, e nunca, jamais nos desamparará. Queridos, isso é motivo de sobra e suficiente para que nós possamos viver uma vida diante de Deus, glorificando ao Senhor por tudo aquilo que Ele já nos deu, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós, Ele não nos desamparará, Ele não nos abandona e nem nos abandonará. Agora, quando nós vivemos assim, algo a mais acontece em nós, e é, na verdade, o fruto da gratidão no nosso coração, que nós podemos perceber através do nosso serviço, e que a palavra de Deus chama de ações de graça. Quando você tem um coração agradecido, você tem uma vida regada por obras, por serviço, que você presta para o reino de Deus, na perspectiva de adorar a Deus, mas abençoando vidas, abençoando pessoas. E o primeiro lugar que Deus espera que você se apresente para abençoar vidas e abençoar pessoas é dentro da sua casa, na sua família. Você pode pensar na sua igreja, você pode pensar no seu ambiente de trabalho, ou seja, em todo e qualquer lugar onde você se relaciona com alguém. É interessante nós vermos que Deus,
Ele conhece o nosso coração. Salmo 139 diz isso: o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Ele sabe que existe ansiedade, ele sabe que a ansiedade atrapalha vivermos contentes com aquilo que ele já nos concedeu. Quando nós vivemos contentes com aquilo que Deus já nos deu, é porque nós conseguimos equilibrar, dominar todo o sentimento de ansiedade. E normalmente fazemos isso quando depositamos diante do altar de Deus. Muitas pessoas estão com o seu coração, com a sua visão fixa naquilo que ainda não têm, que ainda não receberam, e esquecem de glorificar a Deus por tantas maravilhas que Ele já concedeu. Isso demonstra ingratidão. Eu olho na palavra de Deus, por exemplo, eu vejo Davi, um homem que teve o título de segundo o coração de Deus, mas ele demonstrou que não vivia contente com a sua vida sentimental. Um homem que casou-se mais de 5 vezes. Ele aprendeu tanta coisa de Deus, tanta coisa com Deus, foi o maior escritor de salmos na palavra do Senhor, era alguém que abria o seu coração, é alguém que Deus falava com ele, mas ele não teve esse domínio sobre a sua ansiedade, sobre os desejos do seu coração. Nós olhamos também, vemos pessoas que, com relação à sua vida financeira, demonstravam ganância, demonstravam avareza, por isso foram privados de uma companhia do Senhor, de uma intimidade maior com o Senhor. Queridos, o que a palavra de Deus nos mostra acerca da gratidão, é que ela é o caminho para nós vivermos contentes. Nós precisamos ter um coração grato por aquilo que Deus já nos deu. Lá em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo fala para os cristãos justamente que estavam vivendo debaixo dessa ansiedade por aquilo que ainda não tinham conseguido. E Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da oração, por meio da súplica, mas sempre com ações de graças. E ele completa dizendo assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha como o Espírito Santo inspira o apóstolo para falar justamente aquilo que ataca nossos corações todos os dias. Todos os dias nós temos a opção de acordarmos, de agradecermos a Deus pela noite que tivemos, pela graça de termos um dia pela frente, e de compartilharmos com Deus, ou queremos compartilhar com Deus a visão dEle para nós, os objetivos dEle para a nossa vida, principalmente naquele dia que será vivido. Mas nós temos também a opção de já levantarmos pensando naquilo que nós constituímos como alvo para aquele dia, como projeto pessoal, e tudo aquilo que lança uma ansiedade no nosso coração, e a gente já começa a pensar, a viver de uma forma agitada, e às vezes nem oramos direito diante de Deus, já nos lançamos naquele dia, enfrentando os problemas, esquecendo-nos que o Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo aquilo que nós já haveríamos de enfrentar naquele dia, estava disponível a nós, querendo compartilhar conosco os nossos problemas, dar-nos soluções. Esquecemos dele. A ansiedade toma conta do nosso coração. A gente esquece de agradecer. A gente esquece de viver tantas bênçãos do Senhor. Então Paulo vem dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas sempre com ações de graça, irmãos. Nesse texto que nós lemos em Lucas 17, que narra aquela passagem de Jesus em direção a Jerusalém, em que ele passa pela vida de 10 pessoas que estavam leprosas. O texto diz que os 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Todos os dias das nossas vidas nós precisamos colocar em prática isso. Nós precisamos sair ao encontro de Jesus. E a primeira lição que eu tiro desse texto é que algo de bom sempre acontece na nossa vida, quando nós saímos de onde estamos e nos dirigimos
ao encontro de Jesus. E o que isso significa? Ninguém sai para se encontrar com Jesus, irmãos, sem cultivar algum tipo de expectativa no seu coração, expectativa de agradar Jesus, expectativa de receber de Jesus orientação para a sua vida, expectativa de compartilhamento com Jesus. O que na verdade aqueles leprosos fizeram foi o que o apóstolo Paulo falou: antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E eles saíram ao encontro de Jesus e apresentaram para Jesus, mesmo que de longe, a petição principal para aquele momento, que era a cura da sua enfermidade, que fazia com que eles vivessem marginalizados, discriminados, como alguém que carregava consigo mesmo uma maldição, alguém que, segundo os sacerdotes daquele tempo, diziam que o próprio Deus havia abandonado. Não há nada pior, mais terrível na vida de alguém que já teve alguma intimidade com Deus, viver pensando que o Senhor o abandonou. Não há nada mais cruel do que você ser estigmatizado pelas pessoas, que muitas vezes te rotulam dizendo que você é um cristão de segunda, terceira ou quarta categoria. Enquanto que a palavra de Deus nos diz, nos ensina que só o Senhor nos conhece no íntimo do nosso coração. Irmãos, algo de bom sempre acontece quando nós saímos de onde estamos e nos dirigimos ao encontro de Jesus. E sair de onde estamos, em segundo lugar, significa mudança. Mudança de ambiente físico e, às vezes, como consequência, mudança de relacionamentos, grupos de relacionamentos. Talvez o que o Senhor Jesus esteja esperando como uma atitude tua é uma mudança com relação às pessoas com quem você tem se relacionado, com quem você tem buscado conselhos, com quem você tem aberto o seu coração, não desprezando-as, mas simplesmente zelando pelo seu próprio interior, pela sua alma, pelo seu espírito, porque já está provado que o ser humano ele é influenciado pelo meio no qual ele vive, da mesma forma que ele influencia também. Às vezes nós estamos enfraquecidos, e enfraquecidos como estamos, não temos condições de influenciar, precisamos do apoio, da ajuda. Agora, como temos uma ajuda divina, se as pessoas que estão conosco não compartilham da mesma fé, não compartilham do mesmo Deus, se não têm experiências com o Senhor para acrescentar a nós? Então nós precisamos de mudança de ambiente físico, de relacionamento. Precisamos também de mudanças de hábito ou de costumes. Nós precisamos estar atentos às coisas que nós fazemos todos os dias. E talvez uma delas ou algumas delas estejam contribuindo negativamente para o nosso despertamento espiritual. Talvez você precise agora estar pensando sobre o seu procedimento de manhã, todas as manhãs, sobre o que tem sido prioridade na sua vida, como busca. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado aumentar a sua comunhão com Deus? Você tem buscado dedicar a Deus um tempo de qualidade? Queridos, o que eu tenho percebido nas pessoas é que elas não têm tido condição de dar qualidade nem às pessoas da sua família. O apóstolo João diz: como que você vai poder amar a Deus a quem você não vê, se você não consegue nem amar a seu próximo, a quem você vê? Então levo isso para o campo da família e para o campo da vida espiritual, e nós vamos perceber, se você não tem conseguido dedicar um tempo de qualidade à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, como que você vai dedicar um tempo de qualidade ao seu Deus? E quando você vai perceber, você já está um crente frio espiritualmente, a sua fé foi enfraquecendo, então você precisa de um choque de gestão da sua vida. Você precisa melhorar a qualidade do seu tempo, mas em primeiro lugar, dando prioridade ao seu relacionamento com Deus.
Em terceiro lugar, sair de onde estamos significa também mudança de atitudes. Nós precisamos rever aquilo que estamos fazendo. Como que estamos tratando as pessoas, como que estamos tratando a nós mesmos, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. E na verdade, quando nós pensamos em mudanças de atitude, isso demanda de nós um certo despreendimento de energia. Nesse momento que muitas vezes nós nos confrontamos com a situação em que estamos vivendo. E às vezes você trabalha tanto que você já chega cansado, esgotado em casa e você não tem condições de tomar uma atitude ou de mudar as suas atitudes. Talvez você já acorda com a sua agenda cheia e as suas atitudes já têm sido determinadas pelo seu trabalho secular. As suas atitudes já têm sido determinadas pelos seus compromissos fora de casa, fora do seu relacionamento com Deus. Mas você precisa tomar uma atitude, ter coragem. Ter fé é ter coragem, é ter obediência. E se o Senhor está falando, irmãos, nós precisamos fazer. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, há um texto de grande sabedoria que diz assim: quem somente observa o vento nunca vai semear, e quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Seja uma pessoa ativa, mas seja uma pessoa que sempre vai agir segundo o direcionamento e a vontade de Deus. É preciso tomar atitude. E a atitude de um coração agradecido, ela vai sempre se voltar para o seu Deus e em direção ao seu Deus, demonstrando para Ele ações de graça. Aquilo que o samaritano fez, depois de ter sido curado, ele se dirigiu novamente em direção a Jesus, glorificando o nome de Deus, se prostrou, adorou ao Senhor e o agradeceu. Por isso que no Salmo 100, verso 4, a palavra de Deus nos diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Sabe por quê? A Bíblia diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua verdade de geração em geração. Ir ao encontro de Jesus também traz consigo um significado de buscar a sua presença. Anote isso. Ir ao encontro de Jesus significa também buscar a sua presença. Se apresentar a Ele. Os 10 leprosos fizeram isso, eles se apresentaram a Jesus, mas também apresentaram as suas demandas. Ir ao encontro de Jesus, buscar a sua presença, significa se apresentar a Ele, mas também apresentar as suas necessidades para Ele. É isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4,6: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Agora hoje, irmãos, a oração é a maneira que nós temos para apresentar diante de Deus tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que tem sido demanda na nossa vida. Se você está passando por um problema lá no seu lar, no seu relacionamento, apresente-o para Deus. Se você está passando por uma crise financeira, se o desemprego bateu na sua porta, apresenta essa causa para o Senhor. É isso que a palavra de Deus está falando. Não deixe que isso cause uma ansiedade que venha corroer o seu relacionamento com Deus. Se livre disso, apresentando para o Senhor. A palavra de Deus nos diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos crer nessa palavra, irmãos. Ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da oração, por meio da súplica, mas sempre com ações de graça. Os 10 leprosos apresentaram as suas demandas para o Senhor Jesus. Então eles suplicaram juntamente, eles gritaram, diz o texto que eles gritaram ao Senhor. Isso é clamar ao Senhor. Eles disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós, veja o nosso estado. O Senhor tem poder para transformar a nossa vida, para mudar esse cenário de desgraça, de miséria que nós estamos passando.
Jesus se compadeceu, Jesus respondeu ao clamor deles, mas somente um voltou com ações de graça. É interessante isso, irmãos. 10 pessoas doentes saíram e foram em direção a Jesus. 10 pessoas doentes se apresentaram de longe para Jesus. 10 pessoas doentes suplicaram pela compaixão de Jesus, mesmo de longe, mas eles suplicaram a Jesus, e isso nos traz uma lição muito importante. Às vezes nós não estamos sentindo Jesus tão próximo da nossa vida, preste atenção, porque às vezes isso é comum na vida de um cristão que não desenvolve uma vida com obras, com serviço, uma vida com oração, uma vida com dedicação à leitura da palavra. E ele então começa a sentir que Jesus está longe, ou que ele está longe de Jesus. Mas mesmo de longe, nós aprendemos nesse texto que o Senhor Jesus está pronto e disposto a nos ouvir. É a bênção da reconciliação, da restauração de relacionamentos. E Jesus fez isso na vida daqueles leprosos. O maior erro do ser humano é quando ele se posiciona longe de Jesus, mas tão longe espiritualmente também falando, a ponto de não acreditar que se ele clamar, o Senhor Jesus não vai escutar. E então ele deixa de clamar. Eu quero dizer para você, talvez trazendo alguma angústia, talvez trazendo alguma aflição no coração, talvez esteja passando por algum tipo de problema. Clame a Deus, clame ao Senhor Jesus, independente da distância que você esteja achando que Ele está de você. Independente do estado da sua vida espiritual, Jesus está sempre dizendo: venha a mim. E Ele vai te tratar. Ele pode te curar, Ele pode te transformar. Ele pode resolver o seu problema também. O Senhor Jesus é Deus. E Ele nos trata com amor. A sua misericórdia é infinita, não tem fim. E a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Jesus disse para aqueles 10 leprosos a mesma palavra para todos: vão e mostrem-se aos sacerdotes. É interessante saber que os 10 acreditaram na palavra. Isso traz para nós um indicativo de que os 10 tinham fé. Eles clamaram, eles procuraram. Ninguém se apresenta, ninguém procura alguém em quem não acredita que vai resolver o seu problema. Os 10 tinham fé, os 10 foram curados, mas somente um tinha gratidão no seu coração. E por conta disso, somente um recebeu, além da cura física, a cura espiritual, ou seja, a salvação. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Talvez você não esteja vivendo nenhum problema físico, talvez você não esteja passando por nenhuma enfermidade, talvez você não esteja passando por dificuldades financeiras nenhuma. Sua vida está totalmente equilibrada, seu casamento está perfeito, sua família vive em perfeita harmonia. Mas a pergunta que vem agora aos nossos ouvidos da parte de Deus é: como está o seu espírito? Como anda a sua alma? Como está o seu coração? Você tem certeza da vida eterna com Deus? A gratidão no nosso coração, irmãos, traz a cura integral para a nossa vida. E aí nós tiramos uma outra grande lição nesse texto. É que da mesma forma que quando nós buscamos ao Senhor, saímos em direção a Ele, algo de bom sempre vai acontecer na nossa vida. Grandes milagres também acontecem quando nós retornamos à presença de Jesus com o coração agradecido, ou seja, para lhe agradecer. No verso 15 desse texto de Lucas 17, diz que somente um dos 10, quando viu que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E diz que este era samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Irmãos, essa pergunta do Senhor Jesus, ela se enquadra perfeitamente na nossa vida hoje. Será que nós estamos na posição daquele que voltou para Jesus para agradecer o milagre da sua vida? Ou será que nós nos enquadramos nesses 9 por quem Jesus perguntou? É importante nós sairmos daqui nos indagando em que posição nós estamos. Será que nós estamos entre esses 9 que não voltaram para agradecer a Jesus? Eu tenho certeza que você precisa sair daqui hoje com esta pergunta e conviver com ela todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque se hoje você pode responder pela graça de Jesus que você é um homem, uma mulher que tem um coração agradecido, pode ser que amanhã você já esteja cultivando, por conta do orgulho, da soberba, alguma raiz de ingratidão no seu coração. E ao se fazer sempre essa pergunta, você vai se policiar, você vai monitorar a sua vida espiritual, e você vai estar sempre na posição que o Senhor Jesus quer que você esteja. Alguém que tenha gratidão no coração. Queridos, existem exemplos de bênçãos que homens e mulheres receberam por causa do retorno em direção a Jesus, em direção à presença de Deus. Eu olho no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, e nós vamos ver que desde o início da criação do povo de Deus, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, nós vamos ver que esses homens conviviam com um dualismo em que eles posicionavam muitas vezes na posição da gratidão, outras vezes na posição da ingratidão. E houve um momento na vida de Jacó, por exemplo, que Deus o abençoou tremendamente, e foi justamente no ponto da sua vida em que ele decidiu retornar para a casa dos seus pais, para a terra que Deus havia determinado que ele vivesse, aonde Deus de fato queria constituir um povo só para si. Então ele volta para o centro da vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 32, 9, você vai ver esta história. Jacó ora, e ele fala com Deus assim: Senhor, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ou seja, havia um compromisso, havia uma promessa estabelecida entre Deus com direção à vida de Jacó, no que tangia a ele retornar para o projeto inicial de Deus para a sua vida. Mas no verso 10, Jacó diz assim, em oração, ele fala com Deus: sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado eu atravessei este Jordão, saindo da terra dos meus pais, e agora eu estou retornando com 2 grandes grupos. Ele disse com 2 bandos, havia 2 rebanhos, havia 2 grandes grupos de servos de Jacó. Irmãos, recordando um pouquinho da história de Jacó, foi aquele filho que enganou o seu irmão, usurpou a primogenitura de Esaú, enganou o seu próprio pai Isaque, se aproveitando da idade avançada. Ele sai então fugido da sua casa, sem nada. Ele passa por experiências nas quais ele precisava ver e conhecer a maneira com que o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaque, a maneira como este Deus tratava aqueles que tinham compromisso com ele. Então ele lança na sua vida alguns desafios. Ele não tinha nada ainda na sua vida, ele tinha muito por conquistar. Passando por dificuldades, por decepções. O seu sogro faz com ele algo muito parecido que ele fez com seu irmão Esaú. O seu sogro o enganou. E aí nós começamos a aprender que muitas vezes o lugar de Deus nos tratar é aqui.
permitindo que nós venhamos a sofrer o mesmo tipo de sofrimento que nós fizemos os outros passarem. Mas Jacó, depois de ter família constituída, depois de ter tido experiências com Deus, ele sente o chamado de Deus falando com que ele voltasse para o centro da sua vontade. Então, ele passou, na verdade, um tempo sendo tratado pelo Senhor. Da mesma forma que Moisés passou um tempo sendo tratado pelo Senhor, mas teve que voltar para o centro da vontade de Deus. E nesse caminho de volta, ele temia encontrar-se com seu irmão Esaú, sabendo que Esaú era uma pessoa poderosa, uma pessoa que ele conhecia, que havia prometido a ele se vingar através da morte. No caminho de volta, num lugar chamado Val de Jaboque, onde ele teria que atravessar o Jordão, onde ele poderia atravessar a pé, por isso era chamado de Val, aquele lugar estreito e raso num rio, onde as pessoas podiam atravessar a pé. Ali ele tem um encontro com Deus, e ele luta com Deus toda uma madrugada, e ele diz: olha, não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Então foi do retorno de Jacó para o centro da vontade de Deus na sua vida que o Senhor determinou sobre ele a bênção. E aí ele chamou aquele lugar de Peniel, porque ali ele viu Deus face a face. Irmãos, talvez nós estejamos passando hoje por um momento assim, de retorno em direção ao centro da vontade de Deus. Talvez esteja alguém aqui hoje precisando retornar para o centro da vontade de Deus. Talvez hoje esteja alguém aqui frio espiritualmente. Talvez hoje haja alguém neste lugar que está passando por um momento em que é necessário a reconciliação com o Senhor, da mesma forma que Deus abençoou o retorno de Jacó, que já tinha um coração agradecido. O Senhor quer abençoar a sua vida se você aceitar retornar para o centro da sua vontade. Nós vemos na história que Deus também abençoou o povo de Israel quando ele voltou da Babilônia para Jerusalém, depois daquele tempo do exílio em que foi tratado. O Senhor permitiu que eles voltassem, e eles voltaram com um coração agradecido. No Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram para Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, o Salmo 126, verso 2 diz assim, que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, contentes, porque havia no coração do salmista e do povo de Deus gratidão. Mesmo tendo passado por 70 anos de sofrimento, eles compreenderam ali, em meio à dor, em meio à opressão, em meio ao cativeiro, que só havia um Deus sobre Israel. E só depois do cativeiro foi que o povo de Israel se tornou monoteísta, acreditando somente no Deus invisível, em Javé ou Iavé. Nós olhamos para aquela parábola que Jesus contou do filho pródigo e também vemos a bênção sendo derramada sobre a vida de alguém que retornou para o centro da vontade de Deus. O filho que era pródigo, que esbanjou toda a sua herança, mas quando caiu em si, arrependido por uma ação do Espírito Santo na sua vida, acreditou no perdão que o pai estava disposto a dar para ele, no perdão que estava disponível em seu pai. Então ele retorna, ele diz: voltarei, buscarei o meu pai e direi para ele: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai fez com o filho? Restituiu a ele o nome da família, deu a ele a melhor roupa, deu a ele um anel de sinete, o anel em seu dedo, o anel que representava o brasão da família, colocou sandália nos seus pés e matou o novilho cevado, dando uma festa, dizendo que aquele filho que estava perdido voltou.
é a bênção reservada e separada para aqueles que estão dispostos a fazer o caminho de retorno em direção à vontade de Deus. Talvez seja essa a tua condição hoje. E eu quero dizer que o Senhor Jesus, da mesma forma que agiu abençoando aquelas pessoas no passado, Ele está aqui hoje disposto a derramar uma bênção especial sobre a sua vida. No último livro da palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus escreve para a igreja em Éfeso, e Ele diz assim: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das boas obras. É o próprio Senhor Jesus que está declarando isso. Talvez você seja a pessoa para quem Ele está declarando. Aceite esse convite de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, de retornar para o centro da sua vontade e de permanecer num lugar de onde você nunca deveria ter saído. Amém?